Então, dia 26 de julho começa o Ano Novo Galáctico, né? É, é como se fosse um calendário ancestral, um calendário maia, não é um calendário maia, mas é algo um pouco parecido. Então, para os maias, para os povos originários, né? O Ano Novo começa agora, no dia 26. E a gente vai ter um ano, a gente tem uma onda encantada, né? Um selo que rege os próximos 12 meses. E o selo que vai reger agora, esse novo ano, é da tormenta. Ai, que delícia! É do caos, da tormenta, do caos, do furacão, do tsunami. E nós tivemos, a última vez que a gente teve um ano da tormenta foi pandemia, tá? Acho que foi 2021, se eu não me engano. Então, na pandemia, a gente já viveu um ano de tormenta. O que que é o ano da tormenta? Para a gente poder, às vezes, né, não ir para o trauma e drama, para a gente poder entender, porque a informação salva vidas, meus amores. Por isso que eu escolhi abrir essa live hoje para todo mundo, essa aula para todo mundo. A informação, ela salva vidas, a informação, ela tira a gente, muitas vezes, daquele lugar infantil. Nunca se vendeu tanto brinquedo para adulto. O que que isso quer dizer? Qual é o sintoma? O que está acontecendo com a gente? Eu sei que a gente está com medo, né? E os nossos ancestrais também sentiram medo do novo. Só que diferente dos nossos ancestrais, hoje nós temos informação. E vamos na administração, no marketing, a gente aprende a visualizar o pior cenário, né? Então, nós, como bons administradores de negócios e de vidas, qual o pior cenário que poderia acontecer agora? Uma terceira guerra mundial, e essa terceira guerra mundial seria qual a consequência? O fim do mundo, ok? Certo? Então, o que que a gente está vibrando a partir disso? É um fato. A gente não sabe o que que vai acontecer. Eu não sou Deus para poder falar, não, fica tranquilo, o mundo não vai acabar. Baseado, né, em outros movimentos planetários que a gente já viveu, outras revoluções, né? E esse é um ano de revolução cósmica. É, todo o caos, toda a guerra, toda a morte abre espaço para o novo chegar, para o mundo novo. Então, assim, existe um novo mundo que pode ser que comece aqui na própria Terra, e existe, de repente, um mundo novo para muitos que vai começar numa outra dimensão. Independente se a gente vai continuar encarnado ou não, né? Porque hoje a gente pode viver uma guerra nuclear, e eu penso assim, beleza, vai acabar o mundo. E aí? Se o mundo realmente for acabar, se todo mundo for explodir. Ontem eu vi um cara falando, não, minha mãe falou que vai para, sei lá, Ararilópolis, tipo assim, para a terra dela, como se a bomba não fosse chegar lá, né? Como se uma guerra nuclear não fosse, tipo, chegar lá na Chapada, né? Eu queria estar na Chapada agora, como pode melhorar? Bom dia, todo mundo. Mas às vezes a ingenuidade é até bom, né, gente? Mas não dá, né? A gente precisa ser adultos aqui para poder não só nos ajudarmos a fazer isso, a passar por esse movimento, e se realmente for o fim do mundo, vamos morrer com dignidade. Tem gente que vai morrer segurando o bebê reborn na mão. Puta que pariu. Vamos ter dignidade, por favor. Porque assim, aonde eu quero chegar aqui com vocês? É, A autenticidade, ela é a frequência mais alta do universo. Olha para você ver. A autenticidade, dizem que na Chapada não vai acabar. Pois é, eu tô querendo voltar para ir para Chapada. Então, a autenticidade, ela é a frequência mais alta do universo. E a autenticidade até para morrer. Eu estou assistindo, dica para vocês. Guerreiros do Sol, acho que é isso. É uma novelinha do Globoplay. E ela conta a história do cangaço. Gente, isso tá no nosso DNA. Nós é tudo cangaceiro, né, Heralda? Cadê a cangaceira aí, Heralda? Meu Deus, cadê a cangaceira? Bora ativar aqui o nosso DNA do cangaço. Puta que pariu.
Mas o que está acontecendo com a população? A gente está encolhendo, a gente parece que está atrofiando, a gente está quase, se pudesse, a gente voltava para o útero da mãe. Mas deixa eu te contar mais um segredo: a Terra é o útero da mãe. Então, o que a gente está vivendo aqui hoje é uma extensão do útero da mãe e do pai. A Terceira Guerra Mundial está na minha lavanderia, cara. Eu abri a lavanderia hoje e falei, meu Deus, é a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial é seu pai ou é sua mãe? Vamos agora puxar isso aqui para constelação. Eu fiz um movimento sistêmico na semana passada sobre a Terceira Guerra Mundial, né? Porque chega uma hora que a gente cansa de ficar constelando pai e mãe, aí a gente quer olhar para outras, vamos constelar a Terra, né, gente? Vamos constelar outras coisas. E aí fiz um movimento lá de Terceira Guerra Mundial, e é óbvio que eu vou colocar meu pai e minha mãe, né? Quem olha para a guerra, minha mãe. Quem é a Terceira Guerra Mundial? Seu pai ou sua mãe? Quem é a treta na sua casa? O que que eu sinto, né? A gente está passando por um movimento interessante, importante, de revolução, talvez para muitos o inferno, porque até hoje, para quem ainda não ressignificou pai e mãe interior, a vida é um inferno. Para quem ainda não curou pai e mãe, ou para quem ainda não olha com respeito para pai e mãe, a vida vai continuar sendo pesada. Saiu do útero da mãe, a gente já vai para o mundo do pai. Só que eu olho para o pai a partir da visão da mãe. O pai é o mundo. E a mãe, muitas vezes, interessante ponto de vista, né? Ela é o meu olhar para o mundo, como eu olho hoje para o mundo. Se eu estou me acovardando, ou se eu estou aqui hoje convocando vocês, né? Eu queria colocar aquela música. Eu estava num show do Chico Xavier sábado. Chico Xavier é bom, né? Chico César. Já reencarnei Chico Xavier, hein? Uhul! Tava num show do Chico César e ele cantou aquela música, né? Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, eu quero reativar em vocês hoje essa força também do guerreiro, né? Porque a gente essa força que está nos nossos ancestrais, essa força do cangaço, essa força, né, dos nossos ancestrais que já viveram guerra, já viveram pandemia, já viveram confusões, já viveram caos e sobreviveram. Esse povo todo nadou, 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 nadou e a gente está comprando bebê reborn. Estamos fracos, é isso, Claudinha, é isso. A gente é uma geração hoje, sabe assim, de gente fraca. O filho de 14 anos tá matando pai, mãe, irmão, fazendo uma revolução dentro de casa e o pai e a mãe tá ali. Ah. Cadê a liderança? Cadê a liderança? E a nossa liderança é uma liderança espiritual, né, Flavinha? É uma liderança espiritual. Essa guerra, eu estava assistindo um vídeo do Prembaba agora de manhã. E ele falando muito sobre isso, assim, é uma guerra espiritual. A gente já ouve falar disso há muito tempo, né? A gente está vivendo uma guerra espiritual. Ontem a Ana Paula me mandou mensagem e falou: Kézia, você está sofrendo ataque psíquico. Eu falei: qual a novidade? Eu falei: Ana, eu nem me preocupo com isso. Eu limpo, todo dia eu limpo. Entende? Eu não tenho medo de ataque psíquico. Eu não tenho medo. Enfim, interessante ponto de vista de tudo que a gente está vendo. Faz parte do processo. E se a morte hoje chegar, ela vai me encontrar linda, loira, de batom e de pé. Porque assim, essa frequência vibracional, essa autenticidade, essa frequência vibracional que eu escolho ser de manhã, de tarde, de noite, 7 dias por semana, 365 dias do ano, ela é a frequência que vai me garantir, inclusive, se o mundo acabar, para qual dimensão que eu vou? Dos covardes, dos evoluídos ou daquele que fala: peraí, a morte chegou, peraí, 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 peraí. Sabe quando os guerreiros se arrumavam? Tipo assim, sabe? Vocês assistem filmes assim antigos? Na hora que alguém vai para a forca, na hora que alguém vai
tomar o tiro ali, tipo assim, ele se ajeita, ele se aprume com dignidade, com hombridade, levando aqui, ó, o DNA dos ancestrais, a força. Muitos morreram para defender os seus pontos de vista. Quantas de nós, mulheres, morreram lá para poder, né, as feministas, para a gente poder ser quem a gente quer hoje? O que que a gente está fazendo com a nossa inteligência? A gente ainda vive uma guerra burra com o próprio masculino, como se a gente precisasse defender ainda o nosso lugar. Então, está faltando habilidades espirituais, está faltando uma inteligência espiritual. Mãe Maria nunca brigou para ser a Mãe Maria. Ela foi eleita a mãe de todos os homens. Ela nunca brigou por esse lugar. Ela só entendeu qual era a força e a maestria dela. Entende isso? Todos os lugares que vocês estão tentando brigar. Eu não tenho que brigar por nada. Eu não vou brigar por nada. Eu só tenho que ter noção de qual é o meu lugar aqui. Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? E o nosso propósito começa dentro da nossa casa, não está fora. Eu não estou convidando vocês para pegar facas de cozinha e a gente ir para a Terceira Guerra Mundial. Eu estou convidando vocês para poder pegar o celular do filho de vocês e falar: essa putaria aqui acabou, vai ficar sem o celular agora. Eu catei o celular da Cleo aqui hoje. Se você vê o assédio de uma menina em cima dela, que gostosa, que tesão, 11 anos. Amiga da sala de aula, ela postou umas fotos ontem, tipo. Eu falo, mas não é possível uns negócios desses. Falei, se o pai dessa criatura não vai dar limite, eu vou ter que dar, né? Na minha filha e no outro. É essa liderança que a gente tem que assumir. Só que muitos pais, hoje, muitas mães, a gente está assim, ah, ah. Tudo um bando de bocó, fingindo que não sabe o que está acontecendo. Ai, tô tão cansada. Enfia o cansaço aonde? Que cansada, gente. Que cansada. Cansada do quê? Ai, cansada da vida. Beleza, então, esses que estão cansados da vida, deixa eu ler uma coisa aqui para vocês. A gente vai fazer exercício sistêmico, tá? Força de pai. Calma aí. Deixa eu só ler uma coisinha aqui. Olha que interessante. Então, a gente começa agora, dia 26, a tormenta azul. Representa a iniciação pelo fogo, a chegada dos trovões para a transformação final. Para os maias, a tormenta representa a tempestade, a nebulosa cheia de chuva purificante, o raio que despedaça qualquer estrutura falsa de realidade. A tormenta é a purificação do templo corporal. É o selo que ajuda a desintegração do processo que me move da separação para a ascensão. Apenas a minha verdadeira identidade sobrevive no fogo da iniciação, pois renasço no coração do todo. Ó, apenas a minha verdadeira identidade sobrevive no fogo da iniciação. Quem é você? E tem gente achando que, tipo assim, é mãe de bebê de petróleo, tem gente achando que é etéreo, que é cavalo, que é mula, que é cobra, que é reencarnação de Jesus. Vocês viram que o cara foi preso? Diz que um cara, acho que lá na Suíça, lá foi preso, que ficava pregando que era Jesus. Prenderam ele. Gente, né? Por favor. Jesus não precisa mais, né? Voltar, reencarnar. E, tipo, é a gente assumir o que que sobrevive a esse fogo da purificação. O meu eu divino. Eu sou filha de quem, gente? De Deus. A vida vem antes dos meus pais. Dá para perceber isso? Vocês conseguem entender? Isso é constelação. A vida não começa no meu pai e na minha mãe. A vida começou antes. A vida é espiritual. Só que o que está na hora da gente fazer? Deixar pai e mãe em paz e olhar para a nossa vida e criar o nosso próprio sistema. Eu hoje já tenho o meu sistema. Késia, Micael, Raul, Tomás, Cléo e
a família do Gabriel, que é a família também do pai biológico do Raul, que faz parte do meu sistema. Isso é o meu sistema. O que que eu quero? Para onde, na verdade, eu vou levar o meu sistema? Essa é uma pergunta de US$ 1 milhão. Porque se você que é a mãe, se você que é a criadora de um novo sistema, se você pariu, você tem um sistema novo. Se você não pariu, você também tem um sistema novo. Só que aí ele vai se manifestar a partir de negócios, entende? Mas o quanto vocês ainda estão vivendo o sistema da mãe e do pai? O quanto vocês ainda vivem as dores, as realidades, os fracassos, os vícios ainda do pai e da mãe, sendo que nós estamos aqui para poder instituir o nosso próprio sistema. Faz sentido esse papo louco que a gente está tendo aqui agora? Então, qual é o movimento que eu convido vocês aqui de novo? Assumir a liderança da minha própria existência. A Flavinha, esses dias, eu sempre falo da Flavinha, porque a Flavinha deixa eu falar dela. Tava lá, a filha internada, a cachorra internada, ela percebeu que tinha algo ali. Na hora ela já agiu, na hora ela já se movimentou espiritualmente. Essa é a nossa revolução. E não adiantaria, né, Flavinha? Se você, de repente, vai conversar com a sua filha e vai falar, ó, peraí, você está seguindo os mortos aqui, você está ocupando o lugar do pai, não tem diálogo, não tem jeito de resolver. Então, as nossas armas hoje, eu detestava falar disso, mas hoje a nossa arma para a Terceira Guerra Mundial é espiritual. São as armas espirituais. Como é que tá aí, Flavinha? Organizando? Tá tudo bem, graças a Deus. Então, é sobre isso. O mínimo que a gente tem que fazer, a hora que a gente abre um campo de constelação ali, a gente está fazendo o raio-x do meu sistema. Poxa, eu estou sendo a filha. Poxa, aqui eu estou sendo a mãe do meu marido. Poxa, eu estou sendo aqui, eu estou seguindo meu pai na morte. Imagina seu pai e sua mãe na sua frente agora. Pai do lado direito, mamãe do lado esquerdo. E atrás de você já existe o seu sistema, ok? Sua faculdade, seu negócio, seus clientes, só que você está de costas para a sua vida ainda, ok? A gente está olhando para os pais. Atrás de mim, meus filhos, meu marido, futuras rolas, para quem está solteiro, ou para quem de repente está pensando no divórcio. Então, a minha vida o dinheiro, como que eu estou agora de costas para a minha vida, certo? Ainda estamos de costas. Só que tem gente que passa a vida inteira de costas para a própria vida. Meu pai não me deu, a minha mãe não me deu, o meu pai é isso, a minha mãe é aquilo, minha mãe tá morrendo, meu pai. Então vamos lá, vamos resolver? Bate aqui no seu timo. Bora resolver? Eu escolho resolver isso aqui de uma vez por todas e por toda a eternidade. Olha para o seu pai e para a sua mãe, e não como uma criança agora, porque nós já estamos velha, né? Não tem mais nenhuma criancinha aqui. Olha nos olhos do seu pai e da sua mãe e fala para eles: eu cresci. Parece que eu cresci, né, papai e mamãe? Parece que eu cresci. Tem uns fios de cabelo branco, peito caiu. Quem sabe ainda sou uma garotinha. Não é mais. Passou, passou. Rola para o seu pai, fala para sua mãe: eu cresci. Por mais que eu odeie essa informação, eu cresci. E fala para eles: e agora eu tenho um sistema atrás de mim. Fala para o seu pai e para sua mãe: olha para o tamanho do meu sistema. Quando a gente casa e tem filhos, o nosso sistema precisa ter mais força, no sentido tipo, eu agora sou a árvore para os meus filhos, entende?
Só que a gente está se acovardando com essa informação. Não falta mais nada, Lu. Você vai tomar consciência. A Lu falou assim: tô sentindo força, falta aqui na perna esquerda lá da mãe. Não falta mais nada. Fala para o seu pai e para sua mãe agora. Independente das suas escolhas, eu fico na vida. Só que tem que ser algo do seu coração, não é mental. Vamos lá de novo. Querido papai, independente das suas escolhas, se você vai pular da ponte, se você vai comer a empregada, se você vai vender droga, se você vai, sabe, não interessa, independente das suas escolhas. Agora eu sou adulta e eu fico na vida. E pode até usar um palavrãozinho no final, só para ancorar a energia da morte. Porra, terapia com palavrão. Só para eu quero que vocês tragam força. Ai, mamãe, eu vou ficar na vida agora. Não funciona. Vocês estão com raiva? Eu quero deixar vocês com raiva. Raiva muda. Vocês têm que sair da apatia. Depois da raiva vem a coragem. E vocês estão na neutralidade. Não tá bom, mas não tá ruim. Deixa que a banda passar. Depois eu resolvo. Uma apatia do cacete. Isso, eu quero que vocês sintam raiva. Eu quero que vocês olhem hoje para tudo que está acontecendo na sua vida e dentro da sua casa, sua filha de 11 anos sendo assediada por uma outra criança, entende? Você está aí, sem força para poder agir, para poder resolver o problema. Olha para o seu pai, independente das suas escolhas, isso. O disco furou aí nessa música do Deixa a Vida Me Levar, Leva Eu. Eu vi um cara falando essa semana, eu adoro ele, Guto Galamba. Sempre falo pra vocês, assistam ele. Eu gosto de 10 minutos assistir ele todo dia, que ele me traz raiva. Tipo assim, que ele fala, gente, sabe qual é o problema do brasileiro? A gente faz piadinha demais, a gente faz meme demais. Enquanto a gente estiver rindo, Guto Galamba, enquanto a gente estiver rindo da própria desgraça, a gente não evolui. Chega uma hora que a gente tem que olhar para a desgraça e falar: eu estou de saco cheio de você. O que o Bert Hellinger fala? Kézia, por que a minha vida financeira não muda? Porque você ainda não sofreu o suficiente. Você ainda está esperando alguém vir pagar suas contas. Só que deixa eu te contar, você agora é a mãe. Você agora é a adulta. Em todos os lugares que você acha bonitinho, ficar recebendo aí mesadinha de papai e de mamãe. Todos os lugares que vocês acham que isso é a vida. Isso é vingança. Gente que fica adulto, chupim de pai e mãe, isso é vingança. Agora eu tomo consciência. Agora eu tomo consciência. Olho com gratidão que os meus pais até hoje. Essa semana minha avó me mandou dinheiro. Eu liguei para o meu pai na semana passada e eu falei: ai, pai, não sei se vai dar para ir para Franca, tal. Eu falei: eu escolho entrar de férias em julho. Então, interessante ponto de vista, eu não vou fazer atendimentos agora, tal, vou dar uma descansada, mas isso é consciente. Aí eu brinquei com ele. Falei: eu acho que não vai dar para eu ir aí em Franca. Eu falei: mas se você quiser me mandar um dinheiro, eu vou, porque eu não vou trabalhar agora em julho, tipo assim, eu vou entregar o passe livre, ponto. É consciente o meu movimento. É, e eu vou para Franca, eu gasto ali pelo menos uns R$ 3.000, assim, né? Aí, beleza. Aí minha avó mandou um dinheiro para mim para ir para Franca. Eu agradeci, eu fiquei feliz. Agradeci muito, assim. Não, e eu senti tanto amor. Eu falei: que ódio, eu tô sentindo amor na escassez. Para com esse negócio. Aí eu dei uns tapas na minha cara. Eu falei: para, agradeci. E, tipo, eu olhei para esse lugar ainda e eu falei: meu Deus, como pode melhorar? Basta. A minha avó de 90 anos, com câncer, sem as tetas, com um saquinho de café no peito, me mandando dinheiro. Não é bonito. Isso não pode ser amor.
Talvez foi um amor do sistema. Eu entendo que a linguagem do meu sistema é escassez. Olha, vovó, eu ainda preciso de você e do seu amor. Você pode, por favor, me dar dinheiro para eu poder ir para Franca? Isso é a linguagem de amor. E eu faço isso hoje para pertencer. É muito louco. Porque agora a gente tem informação, né? As minhas tias fazem isso, meu pai. Eu falei, meu pai, você não tem vergonha de ficar pegando dinheiro com a minha avó até hoje, não? Não tem. Mas ele também faz isso porque ela precisa desses filhos completamente dependentes dela. Então, em todos os lugares que vocês não estão crescendo fisicamente, financeiramente, para poder nutrir pai e mãe. Porque se eu ainda hoje fico pequeno, sabendo do tamanho da minha força, quer dizer, por que que eu não estou evoluindo? Porque eu estou aqui nutrindo meu papai e minha mamãe. Só que lembra que o fruto não nutre a árvore, eles sempre estarão sentindo um grande buraco, um grande vazio. Aí você dá a mão que é o pé. Kézia, mas minha mãe não para de me pedir. O que que eu faço? Como é que eu coloco a minha mãe no lugar dela? Entendendo que você não pode fazer nada, 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 nada. Como parar de nutrir seu pai e sua mãe. É isso, Rita. Eu não posso fazer nada por vocês. Nada. Eu tô falando isso espiritualmente falando, tá? Espiritualmente falando, porque na hora que seus pais entenderem no campo espiritual que você é a filha, porque se pai e mãe fica pedindo para você, é porque você se colocou no lugar de pai dos seus pais. Só que o que que vai acontecer com o meu sistema? Se eu estou aqui nutrindo meu pai e minha mãe, quem está nutrindo o meu sistema? Quem está transando com meu marido? Quem está sendo mãe dos meus filhos? Quem está sendo aqui a gestora dos meus negócios? E se eu estou ainda esperando algo dos meus pais, ou se eu ainda estou sendo a mãe dos meus próprios irmãos, preocupada com a minha família, preocupada com meu irmão, com meu afilhado, com o periquito, com o papagaio, isso também tem uma desordem aí. Quem é a mãe dos meus irmãos? É eu ou minha mãe? Ah, mas minha mãe, se eu não fizer, minha mãe não faz. Então é o seu irmão que vai ter que aprender a fazer sozinho, não é você fazer por ele, entende? Então, às vezes, a gente sai do campo do pai e da mãe e vai ali para a família, para os agregados, né? A tia, isso, aquilo. A minha cunhada tem umas tias, né, irmãs da mãe, não tiveram filhos, tal, mas assim, adotaram ela como filha. Já tá errado aí, né? Tá errado. Tia pode ser mãe? Não. E aí, né, tipo, agrada, tal, só que assim, entenda uma coisa, tudo que eu dou precisa voltar algo em troca. Equilíbrio de troca. Então, quer dizer, e tem gente que dá demais, por quê? Para gerar dívida. Então, essas tias dão muita coisa para minha cunhada, só que assim, me leva no médico, passa na farmácia para mim, passa na padaria, passa não sei o que lá, e 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 não sei o que lá. E minha cunhada com duas crianças pequenas, um bebê, ela é professora de escola, ela trabalha o dia inteiro. Ainda tem que chegar em casa, tem uma mãe, que também é uma outra bebê, tem uma tia, entende? Como? Não, entende? E aí vive tomando. Por quê? Porque ela não está, às vezes, dando conta de olhar para o sistema dela. Ela está presa no emaranhamento aqui do sistema dela. O que que eu tenho que falar? Tia, se você não teve filho, o problema é seu, eu não posso fazer nada. Ai, mas eu tenho dó. Dó é arrogância. Dó é achar que que Deus errou. Quando você sente dó, o que que você está falando para Deus? Você é um bosta. Você errou. Você desgraçou a vida da minha tia. A culpa é sua. Se a minha tia não gostava de rolo, a culpa é sua. E aí, o que que acontece quando a gente briga com Deus? É pior que brigar com o capeta.
Porque Deus é a nossa fonte de nutrição, gente. Briguei com Deus, aí eu tenho realmente um grande problema. O ego, qual a diferença de compaixão? O ego. E a gente dá aquilo que a gente tem. A gente dá depois que a gente também está nutrido e está servido, que a nossa casa está em ordem. Agora, às vezes tem gente que dá e aí desajusta aqui. Eu fazia muita caridade, muita, porque isso é coisa de espiritismo, né? Sem caridade não há salvação. Já contei isso para vocês 1000 vezes. Aí um dia eu estava lá levando a comidinha lá para os filhos do crack. Todo dia, gente, eu fazia mais de 300 lanches todos os dias para essas crianças. E às vezes a gente deixava o leite lá, as mães pegavam o leite e trocava por droga. Aí o que que a gente começou a fazer? Tinha que botar o leite temperado num galão de água com Nescau e chegava lá para servir as crianças com o copo. Só que aí com o tempo a gente levava, né? Levava pão com mortandela, leite, mortadela e uma banana para cada criança. Só que assim, a gente chegava lá muitas vezes, o que que acontecia? Elas não queriam comer, gente. Elas queriam conversar, elas queriam cola, elas estavam precisando de um banho. E aí um dia uma criança chegou em mim e falou: Tia, não tô com fome não, mas eu posso te contar como é que eu fui na prova hoje na escola? E naquele dia parece que caiu um raio na minha cabeça. Eu falei assim: quem é que tá ouvindo? Quem é que tá preocupado? Quem é que tá ouvindo os meus filhos? Porque eu tô o tempo inteiro também me projetando para fora, preocupada com o outro. A necessidade do meu filho é a mesma, de ser ouvido. Eu falei: eu tô aqui ouvindo o filho dos outros e os meus filhos não estão sendo ouvidos, porque não me sobra tempo nem energia para poder ouvir o meu próprio filho. Faz sentido para vocês? Naquele dia eu parei. E eu falei, não tá tendo congruência aqui. E eu vivia na escassez, gente, vivia na escassez, maior dificuldade. Ficava mendigando banana em rede social, pedindo dinheiro para os outros o tempo inteiro, naquela mendigando e pedindo e pedindo. E detalhe, a gente entrava numa casa, limpava a casa, botava a sujeira para fora, era faxineira mesmo, a gente chegava e botava a ordem, né? Chegava na outra semana, estava pior. Para de querer ajudar quem não quer ser ajudado. Tem pessoas que estão seguindo os seus próprios ancestrais na morte, entende? E assim, a vingança. Ontem a gente fez uma constelação. Quem participou da constelação de ontem, à tarde, né? E chega um momento, né, que a gente vai percebendo o que que aconteceu naquela constelação. Não tinha solução, não teve solução. O cara não vai mudar e ela também não quer que mude. E que loucura! Então chega um momento que, tipo assim, a gente não está disposto a abrir mão de se vingar dos nossos pais. É o que a gente viu na constelação de ontem, tá bom? Tipo, a gente trabalhou, 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 trabalhou. E o que que é? E o que que é isso? Eu não estou a fim de crescer. Quando eu não perdoo meu pai e minha mãe, aliás, a constelação não fala de perdão. Na constelação não existe perdão, não. O perdão, na verdade, para a constelação, é uma puta de uma arrogância. Quem sou eu para julgar meu pai e minha mãe? E às vezes, o que que a gente viu na constelação de outro? O cara era muito pior do que o pai. O cara estava ali se arrogando diante do pai, porque o pai foi embora, o pai arrumou outra família, o pai seguiu a vida dele. A mulher não estava na permissão de crescer e o cara queria uma esposa, o cara queria transar, o cara queria sexo, o cara queria, entende, uma mulher do lado dele. Aí ele vai embora. O que que acontece nos divórcios? O que que a mãe faz? O filho é meu. Aí a mãe se vinga do parceiro que foi embora, que trocou ela por duas de 15, ou se não trocou ela por uma pior, né? Não quer dizer, eu sou aqui gostosona, marombeira, e o meu marido me trocou pela gordinha secretária. Tipo assim, né? É para acabar com o pique de Goiás. Vejo isso todos os dias. E por que que ele trocou, às vezes, você por uma mais feia? Ele trocou você por uma mais feminina.
A beleza, ela tá principalmente dentro, né? Só que tem gente que tá. E o que que é a mulher que se preocupa demais com o corpo físico? Tem gente que preocupa tanto com a parte estética e física e esquece do. Tem gente que gasta um horror de estética e não gasta, não paga uma sessão de terapia, nem para ela e nem para o filho, né? Então, isso é uma criança. Tá fazendo sentido? Se eu for começar a brigar com o meu envelhecer agora, eu tô fodida. Vou gastar todo o dinheiro do mundo, vou ficar parecendo. E no final, eu vou ficar com a cara da Gretchen, cara. Não tem solução. Não tem solução. Eu vi a Gretchen essa semana, eu falei, minha Nossa Senhora, parecida, alguém para essa mulher. Caraca, não tem cabimento, não fica bonito, não fica bonito. Eu acho que o que fica bonito é você olhar e falar, velhinha aqui, cara. Né? Aceitar o nosso destino, parar de brigar com a vida, parar de brigar com esse pai e essa mãe dentro de nós. Não tem para onde fugir. Metade de você é seu pai, metade de você é sua mãe. Não tem para onde fugir. E os nossos pais são GPS. Opa, vai por aqui vai não. Vai não, porque eu fui, meu pai foi, meu avô foi, meu tataravô foi, e todo mundo se deu mal. Então aqui você não vai. O meu problema lá no meu sistema é diversão. A galera só quer saber de sexo, drogas e rock and roll. E é vive de ressaca, não tem energia para poder trabalhar, ok? E aí fica lá e tá tudo bem. E eles não sofrem, não, gente. É farra, pinga e foguete. Que pau na máquina. E minha avó bancando. E ela adora, ela gosta da casa cheia. Então eu digo sim para o destino de todo mundo. E escolho fazer um pouco diferente, porque eu sinto falta de estar lá no meio da farra, pinga e foguete também. Os meus só querem trabalhar. Sim, aí tem gente, Tati, que às vezes assim, poxa, nasci num sistema que tem dinheiro, mas não tem amor. Mas qual é a demonstração de amor às vezes também? Tipo, o servir, o serviço, né? Então a gente tem que aprender a transliterar tudo isso. Mas vive com escassez. Então, pois é. Então, assim, agora olha para a mãe. Lado esquerdo é a mãe. Querida mamãe, eu cresci. Tudo caindo por aqui, mamãe. Querida mamãe, eu cresci. Eu cresci. E está na hora de eu começar a olhar, de eu começar a olhar a vida com meus próprios olhos. Tá pesado demais, mamãe, olhar para o dinheiro a partir da sua visão. Tá pesado demais olhar para o meu corpo a partir da sua visão. Tá pesado demais olhar para os homens a partir da sua visão. Como que a sua mãe olha para o pai? Que a sua mãe fala do seu pai? Esse é o seu julgamento com tudo na sua vida, com o dinheiro, com os homens, com a maternidade, com tudo. O pai é o nosso primeiro outro, o pai representa tudo fora da mãe. O pai representa relacionamento, dinheiro, a nossa força na vida, as nossas viagens, o nosso carro, o nosso sucesso. O pai representa tudo. Como que a sua mãe olha para o seu pai? É assim que você está olhando para a vida. Então, o que que nós temos que fazer aqui agora? Romper com essa fidelidade. Basta, basta. Você está criando uma vida da mesma maneira que a sua mãe criou. Graças a Deus, seu pai não foi santo, né, Beth? E aí você está tentando curar seu pai, está querendo virar santa, né? Graças a Deus, meu pai não foi santo. Ah, então, respira, todo mundo. Querida mamãe, basta. Está na hora de eu romper. Agora eu rompo. Agora eu corto esse cordão umbilical e sente o divino vindo e cortando esse cordão umbilical. Chegou a hora de eu caminhar com as minhas próprias pernas.
Chegou a hora de eu perceber o mundo a partir do meu ponto de vista. E, querida mamãe, você tem razão em grande parte das coisas que você fala. Elas têm razão, elas já viveram mais, elas têm uma sabedoria ali. Mas eu quero descobrir e eu pago o preço. A minha mãe falava assim: "Ih, essa amiga sua aí, ó, fica esperta." Eu, nossa, mãe, que horror! Você vê maldade em todo mundo. Passava um mês, estava lá. A última, minha melhor amiga, falou: essa daí vai te dar um trabalho, hein?" Aí essa amiga minha falou: "Ah, eu não tinha cartão na época, e comecei a vender, comecei a trabalhar. Ela usa minha maquininha de cartão." Pegou todo o meu dinheiro e não pagou. Minha melhor amiga. Ficou devendo eu, meu pai trocou cheque para ela. Ficou devendo a avó do Raul, pegou 5.000 reais com a avó do Raul, e isso tudo acontecendo embaixo do meu nariz, e eu lá, sem perceber. Mais um pouquinho estava dando pro meu marido. Então, assim, os nossos pais têm razão em muitas coisas, porque eles têm mais vivência, eles têm mais tônus muscular, eles têm mais campo de visão, eles já viveram mais. A vida não é diferente dos 10, dos 20, dos 30, dos 50, dos 60, dos 70. Essa semana eu postei meu pai cantando parabéns para minha mãe, aniversário dela, né? Eles fizeram uma festinha. Foi a primeira vez que tem uma festa de aniversário para minha mãe. Primeira vez. Eu fiquei muito emocionada porque eu nunca vi aquele movimento, né? E eu sou muito grata às constelações, porque não tem como eu não mudar aqui internamente, eu não movimentar para trás e para frente. 8 gerações para trás e para frente, está todo mundo recebendo. Por isso que eu falo para vocês assim, sabe, com toda a certeza que vem do meu coração, constelação é para mudar tudo. E em todos os lugares que você não está escolhendo a mudança e fazer o que se requer. Porque tem gente que comprou o curso e às vezes não está se movimentando. Digo sim para o seu destino. Conectando tudo que a gente já falou até agora, o que que a gente tem que perceber? Eu preciso crescer. Eu preciso criar a vergonha na minha cara. E, quer dizer, mas para quê? Porque a pergunta que me veio assim, mas se o mundo vai acabar, se não sou eu que está decidindo o futuro do mundo, beleza? Então tá, o Trump vai ativar as bombas nucleares lá. O que que eu posso fazer que vai impedir o Trump de ativar essa guerra? Nada, né? Interessante ponto de vista, nada. Mas beleza, mas qual é a parte que me compete aqui? O Trump, nas próximas 2 zilhões de encarnação, ele vai pagar por isso. E eu me acovardando diante, simplesmente, há quanto tempo a gente está esperando o apocalipse? Desde que o mundo é mundo, as pessoas estão falando que Deus, Jesus está voltando e que o apocalipse está perto. Aí é engraçado, né? Uma estrela no céu. Não, agora tá chegando. E nós estamos aqui, gente, esperando o apocalipse chegar. Então, assim, aonde eu quero chegar aqui com vocês, na parte de terapia vibracional, a gente está esperando um fim que, graças a Deus, não chega, porque eu não estou com pressa, né? A gente tem esse mês 4 planetas retrógrados. Sabe o universo puxando o freio de mão, o universo deixando todo mundo lesado? O universo criando uma confusão, assim, tipo. Só que, assim, por isso que a gente tem que entender o que está acontecendo. Mas esse movimento aqui é para tapear os trouxa, mas você está entendendo. Opa, o universo está aqui puxando o freio de mão. Deixa eu me atualizar aqui. O que está acontecendo? Isso é assumir a liderança. A gente está aqui hoje assumindo a liderança. Bate no seu timo. Eu assumo a liderança. Eu sou o líder do meu sistema. Eu assumo a liderança. E se de fato, se o mundo acabar, os meus filhos vão ver a mãe deles morrendo com dignidade e eles também vão morrer com dignidade. Na medida do possível. Estou olhando para excluído, estou vendo se estão identificados com algum porra louca do sistema, né? Algum excluído, enfim, até prostituta eu constelei essa semana, porque agora eu fico testando, né? Deixa eu ver o que que tem no meu sistema aqui. Deixa eu perceber aqui, de onde está vindo essa energia.
Então, vou resolver tudo? Não. Mas o que eu puder resolver, eu vou resolver. Então, mesmo que o mundo está acabando, não está no momento de você tirar férias, entende? Tem gente que está de férias faz 30 anos, férias da vida. Tem gente que já se entregou aí, ó. Tem gente que já cruzou os braços e falou: ah, deixa a vida me levar. Vida leva eu. E a vida vai te levar para um caixão, né? Minha tia foi prostituta. Como pode melhorar mesmo, né? E sabe o que que eu percebi nessa energia das prostitutas, Tati? É uma energia visceral para criar dinheiro. Essa energia tá em mim. Se precisar, eu vendo a minha alma pro capeta, cara. Mas os meus filhos não vão passar fome. Essa é a energia da prostituta. O Axis usa essa energia, é a energia da porra da puta potente. Entende? Eu adoro essa energia. Que energia, espaço, consciência, escolha, meu corpo podemos ser. A energia da porra da puta potente. Que vai fazer o que quiser. Mas as putas estão felizes? Elas, é engraçado que assim. Elas fizeram o que precisava ser feito para o sistema funcionar. Muitas foram expulsas de casa, muitas engravidaram do patrão, ou melhor, foram abusadas. Nem engravidaram, foram abusadas, foram expulsas de casa pelo próprio pai. E aí quem acolhia? As cafetinas, os cafetão que acolhia. Então, assim, a prostituição foi uma energia assim, de necessidade, muitas vezes, para a gente não passar fome, para a gente poder. É o que a gente falou na aula de ontem. A gente não podia votar, a gente não sabia ler, a gente não tinha voz no mundo. O que que a gente tinha? Dois buracos. É isso que nós vamos vender. Dois buracos. Mas agora a gente já vive num outro tempo. E agora, para eu não ter que me prostituir, eu faço live. Mas ainda sou putinha da consciência aqui. Ó, nossos cursos baratinhos. Estou o tempo inteiro fazendo promoção. Faço o que se requer para o dinheiro chegar. Faço o que se requer para que eu tenha honra hoje, dignidade. Hoje eu sou a mãe, é hoje eu que estou no controle aqui. Né, o meu marido, interessante ponto de vista, ele pode ser o provedor, mas ele não me dá o luxo que eu escolho. Então eu tenho que arregaçar as mangas e falar, ok, posso ser sustentada aqui pelo meu marido, foi provedor a vida inteira, mas não gostava de pagar minhas unhas, mas não gostava de me dar uma brusinha. Então, quer dizer, aí eu me posiciono aqui. Peraí, eu posso mais, eu quero, e eu posso, e eu vou criar. E o que eu tenho que fazer aqui? E se precisar, nós roda a bolsinha. Não tenho vergonha. Se precisar, faço faxina. Entende? Então, é essa visceralidade, essa força das prostitutas, essa força dos excluídos do nosso sistema de fazer o que precisa ser feito. Ensinar o padre a rezar a missa, faça o que se requer aqui, e sem vergonha. Só que tem gente que fica aí, eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ser igual à minha mãe. Se fudeu. Então, pega a força dos seus pais. Meu pai, eu já contei isso para vocês, meu pai uma vez falou, eu vou vender droga, eu escutei ele contando para minha mãe, tava tão difícil o dinheiro, e lá Mato Grosso, rota do tráfico, né? E ele tinha os amigos, ai, muito louco. E aí eu escutei aquilo e meu pai falando assim, "Não, mas meus filhos não vão passar fome. Meu pai já foi de coisa de inchada, de tudo que vocês imaginar, tudo, mas nunca deixou faltar. E se precisasse, então, essa visceralidade que a gente precisa trazer. E talvez o seu pai não teve essa visceralidade porque ele ficou preso no excluído lá de trás. Por isso que as constelações, ela fala, cadê a força de criar dinheiro? Tá na prostituta? Tati, opa, 21 dias aqui de oração para minha tia aqui. E criou dinheiro e fez o que tinha que fazer. E hoje eu vejo um monte de prostituta de luxo. Eu falo, uau, como pode ser mais divertido? Tem umas que eu sigo, eu falo, meu Deus, a Lu, e espiritualizada. Só que às vezes estão identificados, né, com o sistema. A gente poderia escolher um pouco diferente, mas para quem gosta de sexo, faz o tantra. Fala, vai fazer tantra, ficar o dia inteiro pegando na rola, que delícia. Para quem gosta, né? Então, gente, é sobre isso, assim. Vamos fazer o que se requer? Porque quando eu me acovardo,
Quando eu fico com medo, aí vem depressão, aí vem ansiedade, aí vem paralisia, aí vem congelamento, aí vem histeria, tá? Vocês vão pegar duas folhinhas de papel para a gente ir encerrando. Vamos fazer um movimento aqui. Duas folhas de papel em branco, folha de caderno, pode ser sulfite, caderno, pode ser dois tapetinhos, pode ser duas almofadinhas, mas de preferência porque a gente vai pisar em cima, melhor. É melhor algo que você possa pisar em cima. E já vou convidando vocês, a gente fez uma promoção esse mês do Clube das Constelações, que é isso, né? Isso aqui é uma aula do Clube das Constelações. Você compra no mês de julho, você ganha agosto. Então, é muito importante a gente, os movimentos sistêmicos, a gente está o tempo inteiro olhando para os nossos ancestrais, a partir das frases sistêmicas, a gente vai, agora é a minha vez. Então, eu estou pegando o livro ancestral, quem vai escrever agora o próximo capítulo? Eu. Agora é a minha vez, mamãe. Agora é a minha vez de contar a nossa história, tá bom? Prontas aí, preparadas? É importante que vocês façam o movimento. Consciência sem ação não tem solução, não atualiza, tá? Eu vou fazer junto com vocês também para poder receber, eu não sou trouxa, não sou besta, receber força ancestral, né, gente? Como pode melhorar? Vocês vão colocar número um, número 2 nas folhinhas. Uma folha vai representar o campo do pai e a outra folha vai representar o campo da mãe, tá? Então, dá uma embaralhada nas folhas, coloca no chão, não olha. Número um, campo do pai, número 2, campo da mãe. Não olha. E você vai subir na primeira folha. Perceba o que vem. Eu fiquei bastante tonta, senti uma pressão no peito. Independente do desconforto. Primeira frase de cura: eu sou pequena aqui. Eu sou pequena aqui. Eu senti vontade de abaixar, então eu vou agachar, vou reverenciar aqui o meu sistema. Eu sou pequena aqui. Vocês dão e eu recebo. Eu sou pequena aqui. Agora eu deixo com vocês o que é de vocês. Todo julgamento, todos os vícios, os mortos,
Fracassar na vida é carregar morto, tá? Então, se eu estou fracassando em alguma área da minha vida, é porque eu estou carregando mortos. Então, deixo aqui com você e com todo o nosso sistema os nossos mortos. Eu achei que eu poderia fazer alguma coisa por vocês, mas eu sou só o fruto. Deixo com vocês o que é de vocês e peço, por favor, as bênçãos. Tomo posse do meu lugar dentro do sistema. Essas pernas super dormentes, gente, é muito louco, né? A energia que tem. Com respeito, com gratidão, eu me desarrogo diante do seu sistema para que eu possa receber as bênçãos. Por favor, por favor, por favor, me deixe pertencer ao sistema e me abençoe para que eu possa fazer um pouco diferente. Abra os olhos, vai se reestruturando. Fica um pouquinho na postura da Mulher Maravilha. Abre o peito, abre os olhos, levanta a cabeça. Foi pesado até aqui, mas agora basta. E independente das escolhas de cada um de vocês, eu fico na vida. E olho para a vida que recebi de vocês com grandeza. Eu tomo a força de vocês, tomo posse do meu lugar dentro do sistema e em honra a cada um de vocês, eu olho para a vida. Respira fundo, puxa o ar, como se você estivesse tomando toda a força ancestral. Enche o pulmão de ar. Com a força de vocês, eu cresço. E agora dá um passo para trás. Esse passo para trás representa a vida de vocês. Esse lugar que vocês estão agora é a sua vida, o seu negócio, o seu casamento, sua família, seu futuro. Percebe que a gente está cambeta? Vocês estão sentindo? Ainda meio palmolão? Meio cambetinha? Porque a gente tomou a força só de um sistema, tá? Agora vamos tomar a força do outro e depois a gente vai voltar para esse lugar e perceber a diferença. Fiquei tonta, é isso, Rô? É porque é como se a gente tivesse, sabe, Saci Pererê? Eu tô só com a força de um. Agora eu preciso tomar a outra força do sistema. E eu quero, antes de vocês virarem as folhinhas, eu quero que vocês percebam qual era o lado mais fraco, tá? Então, por exemplo, assim, poxa, eu senti muito mal nesse lugar aqui. Então, esse lugar talvez é o que você tem que trabalhar mais aqui para frente, combinado? Agora vamos subir no outro papel, no outro sistema, tá? Sobe na outra folha, que representa o outro sistema.
Primeiro você sente esse campo. Se precisar, senta, devolve o que precisa devolver. Se tiver insuportável ficar em pé, senta lá, devolve tudo que é do sistema, os mortos, os abortos, os fracassos, enfim. Se tiver confortável, em pé, continua. Para mim, aqui está confortável. Para mim, tá bom esse lugar. Agora eu tomo consciência que é uma força boa, é uma força necessária. Se deu problema aí na lombar, tá faltando, é muita arrogância com o sistema. Vai lá e agacha. Quem tem problema no joelho, problema nas costas, é porque não se, porque está arrogante diante do sistema ancestral. E aí, provavelmente, você está arrogante diante do sistema do pai ou da mãe, está julgando o pai, os avós, os tios, o sistema, né? E aí, o que que vocês têm que fazer para a dor nas costas ir embora? Aprender a reverenciar. Dor no pé. E, por exemplo, assim, às vezes, por exemplo, eu estou no campo da minha mãe aqui, né? Agora tá tudo bem. Mas, tipo, no campo do meu pai estava mais pesado. Qual é a dor do campo do meu pai? Olhar para o feminino, olhar para as mulheres. A dor do campo do Micael é olhar para as mulheres. A mãe traiu o pai, então ele sente dor quando tem a traição, assim, do feminino para o masculino tem raiva das mulheres. E vice-versa, normal, né? Equilibrando a energia. A gente passou tanto tempo tendo raiva dos homens, deixa os homens sentirem um pouquinho de raiva das mulheres, né? Foi o equilíbrio. Muitas mulheres traem os maridos para poder equilibrar o sistema, para falar, agora eu traio. Agora vocês também são chifrudo. O masculino também toma chifre. Só que isso é um amor cego, é um amor infantil. Estou identificado ainda com as dores do meu pai e da minha mãe. Estou enfunhanhada no casamento do meu pai e da minha mãe. E aí eu não cresço na vida, né? Agora eu tomo consciência do meu lugar diante desse sistema. Tomo tudo que é meu, por direito divino desse sistema, com respeito, com verdade, com consciência, com amor. Eu agradeço, obrigada ao meu sistema por me trazer até aqui. Eu só estou na vida porque vocês me deram a vida. E agora eu olho para a vida com muito respeito. E eu quero que vocês voltem agora, quem terminou o exercício, volta lá para aquele lugar do meio que representa a vida de vocês. E vai procurando estabilizar nesse lugar. Agora é a minha vez de dirigir o meu sistema. Faz a postura da Mulher Maravilha, coloca a mão na cintura, abre o peito, levanta a cabeça, 1 minuto nessa postura todos os dias, cura sua autoestima. E aqui é eu posso, eu existo, eu falo, eu sou, eu quero, eu sonho, eu assumo o controle,
Eu sou controle, eu sou prosperidade, eu sou dinheiro, eu sou abundância, eu sou alegria, eu sou a disciplina, eu sou a ordem, eu sou o caos. O caos precisa ter medo de mim, gente. Vocês têm que ter uma energia de fazer o inferno tremer. É um feminino banana. Mas ele só tá banana porque tá querendo ser homem, porque tá querendo ocupar o lugar do masculino. Eu tomo posse do meu lugar na vida. E desse lugar, vocês vão dar um passo bem devagarzinho. Eu avanço. Se sintoniza, se reorganiza, olhos abertos, peito aberto. Eu posso, eu quero, eu consigo, eu vou, eu dou conta, eu tomo posse, eu existo, eu falo, eu sonho, eu tomo posse da minha autoridade diante da vida. Eu tomo posse diante da autoridade diante da vida. Eu tenho autoridade aqui na vida. Para de olhar para a vida como se fosse um Zé Ruela. Gente, tem uma mata aqui na minha frente, a coisa mais linda do mundo. Eu faço parte. Olha para a vida e fala para ela: eu faço parte. Eu faço parte. O primeiro passo que vocês deram foram com a perna direita ou esquerda? Se não lembra, eu quero que vocês dão um passo com a perna direita e depois um com a perna esquerda. Eu dei com a perna direita e agora eu vou dar mais um passo com a perna esquerda. Isso. E para de ser abobado na vida. Presta atenção nos movimentos. Hoje eu tô brava, hein? Cada passo que eu der com a minha perna direita, eu levo a força de todo o meu sistema masculino, de todo o meu clã. E cada passo que eu der com a minha perna esquerda, eu levo a força da minha mãe e de todo o meu sistema feminino. E para a gente encerrar esse movimento, olha para frente, olha para sua vida e fala obrigada, 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 obrigada. E agora eu me abro para toda a abundância. E bem devagarzinho, vamos voltando para a gente ir encerrando. Respira fundo. Estamos com 32 pessoas, gratidão. Isso que a gente fez aqui é um movimento sistêmico, parece bobo, né? Mas façam isso todos os dias. Eu não levanto da minha cama sem reverenciar a força do meu clã masculino e feminino. Eu faço na cama mesmo. Já aproveito para alongar, né? E aí? O primeiro era meu pai, estava pesado, o meu também. Foi mais pesado o masculino. O 2 é da mãe. O dois da mãe. Um Eu era senti pai. quando eu subi, que era da mãe. É, E ali eu com o subi como tempo, se fosse uma a gente criança vai. grande. Uhum. A gente pode fazer isso. Deixa essas folhinhas fáceis para vocês aí. Tô fazendo nada? Sobe na âncora.
eu vou receber aqui a força do meu sistema, a prosperidade do meu sistema. E às vezes também, o que que eu vou fazer? Vou só devolver. Percebeu que está ficando muito pesado a vida? Percebeu que vocês estão ficando muito cansada diante da vida? Vai para a âncora e devolve. Fala, tô aqui, papai e mamãe, para devolver o que eu estou carregando inconscientemente ainda. O dois era a mãe. O primeiro campo era o pai, o um é o pai. O pai, gente, sempre vem primeiro. Combinado? Ficou gravado, eu vou disponibilizar lá no grupo para vocês. E quero convidar vocês, né, para esse movimento que a gente faz toda quinta-feira de constelação. A gente estuda, a gente olha para as ordens do amor, as ordens da ajuda. Quem ainda não entrou no grupo, a gente tem aí o passe livre, né? Que você tem um valor de R$ 111, você recebe todas as aulas de julho. E se você sentir, quer entrar na constelação, Késia, sugiro que vocês entrem na constelação, quem não puder entrar no passe livre, porque esses movimentos, eles trazem muita consciência e força, porque não é momento da gente cruzar os braços. O problema não é o mal, o problema é o bem que não fala, que não escancara, que não está agindo. Entende? E o papel do coletivo é tirar de nós a autoestima e dignidade. Só que é nesse momento aqui que eu preciso tomar a força dos meus ancestrais e falar: uau, deixa eu tomar posse aqui da minha casa, né, da minha vida, porque o dinheiro ele serve à vida também. Se você está aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu, você está servindo o sistema, a morte. Entende isso? Não fazer nada é anti-inconsciência. Você sabe o que você pode fazer, você sabe que você tem que criar alguma coisa. Você sabe que você não está aqui para cruzar os braços e ficar vendo a vida passar. Só que você está com medo de ser julgado. Gente, isso é tudo coisa da criança. Você está com medo de desagradar seu sistema. Você está com medo de ser ofendido nas redes sociais por ratazanas. Gente, pelo amor de Deus. E que lugar é esse que a gente está tão infantil, que a gente não tomou a nossa força? Essa semana eu fui agredida nas redes sociais, aí o Tomás olhou e falou: Mãe, a menina que te xingou é satânica. Ela tem um símbolo do satanismo. Eu falei: Eu sou a mãe do capeta. Eu falei: Deixa ela. Eu falei: Eu sou a mãe do capiroto, se precisar. Eu não tenho medo, cara. Então, assim, mas o que que acontece? Eu não tenho medo, mas eu tenho respeito. Isso é diferente. E foi o que eu falei para o sistema dela e para as entidades dela que vieram me azucrinar. Eu falei: Deixa eu te contar uma coisa. Você me atacou primeiro. Você não respeitou o meu espaço. Então, eu convido você e suas entidades a sair fora daqui, senão o bicho vai pegar. Porque eu não sou covarde, eu não sou mané. Então, você vem me atacar, isso eu conversando com as entidades, com os espíritos de porco que ela me mandou, né? Sofri ataque pesadíssimo mesmo. Ela é da bruxaria. Então, só que eu também, e isso por isso que eu falo para vocês, a escola da consciência, a gente estuda todas as energias. Então, eu sei a frequência do Wicca, eu sei a frequência do povo cigano, eu sei a frequência dos pleiadianos, sei a frequência da linha de esquerda, pronto. Então, por que que eu vou me acovardar? Eu tenho isso tudo no meu DNA também. Nós temos 4 trilhões de vidas. Já fui bruxa, já fui quenga, já fui santa, já fui tudo. Só que respeita o meu lugar de autoridade. Você veio me atacar dentro da minha casa, dentro das minhas redes sociais. Eu não estou indo atacar ninguém. Eu convido vocês, vem aqui quem quiser. E se não quiser, vocês também não estão amarrados aqui. Vocês podem ir embora a qualquer momento. Não estou segurando ninguém aqui. Eu só estou fazendo o meu trabalho. E o meu trabalho, ele vai ser respeitado, porque o que me protege também é muito grande. Então, quando eu estou, por exemplo, a gente está trabalhando aqui hoje com a constelação, certo? Toda a egrégora de Bert Hellinger, de Sophie Hellinger, de todos os meus professores me protegem. O terapeuta, o constelador, serve a Deus, serve o divino. Por isso que muitas vezes a gente vai para uma constelação, a gente não gosta. Ai, mas por isso que tem um monte de gente fazendo terapia com o IA. O IA vai falar aquilo que você quer ouvir. Posso me matar hoje, IA? Claro! Você é o criador da sua vida. Parabéns por você pular da ponte. É isso que o IA vai fazer. O que a Kézia vai falar?
A Gi me manda mensagem: Ei, Kes, hoje eu vou pular da ponte. Eu falei: Eu vou enfiar o dedo do seu rabo agora ou daqui 5 minutos? Eu vou enfiar a mão na sua cara agora ou daqui 5 minutos? Cria vergonha na sua cara, Gisele. Cria ver mulher velha dando trabalho para filho. É desse jeito, é assim mas terapia, é ou não é? Mais ou menos assim. Então, é essa verdade. E para a gente encerrar, que me vem no meu coração também. Então, tá, a gente está numa fase que a gente está derretendo as nossas mentiras, né? E o que que fica na hora que derrete tudo? Adoro terapia do rabo. Ui! Eu estava na cadeira de massagem hoje na Smart e tem uma hora que ela passa assim no fiofó, né? Tem uma bola ali que dá uma entradinha assim. Eu falo, ui! Falei, que isso, produção? Como pode melhorar? Ui, que delícia! Nem é tão ruim assim. Até esqueci o que eu ia falar. Falo de putaria, a gente abduzido, né? Então, a gente está derretendo, né? Então, nós estamos derretendo mentiras, maldades, corrupções. O que que fica? Eu quero que vocês reflitam um pouquinho. O que que fica? Para mim, me vem a vontade de ficar. Simples assim. O que que fica? Porque, ok, acabou o dinheiro, acabou isso, acabou aquilo, a gente vai começar a se ajudar. Vamos supor que a gente tenha aí uma crise mundial e global e... O que que vai ficar? Daqui a pouco a gente vai ter que começar a se ajudar, a plantar junto, a se acolher, a se, tipo assim, sabe? Olha que loucura, né? Acaba o ego, acaba a vaidade, acaba tudo. E o que que fica? Só a vontade de ficar, porque se não tiver a vontade de ficar, a gente vai embora. E muitos dos nossos ficaram. Muitos poderiam ter morrido lá atrás, atravessaram o oceano, atravessaram um monte de. Gente, meu tio comprou um pedacinho de terra no Pantanal, né? Um sítiozinho. E, gente, que fartura. Ele colocou lá, sei lá, meia dúzia de vaca, acho que nem isso. Gente, é muita fartura. O pouquinho que você planta, a terra, ela é muito abundante, né? O pouquinho que a gente planta ali, é muito louco isso, assim, né? A abundância que gera, né? Então, assim, só que eu falo, para trabalhar com a terra, a gente não pode ter preguiça, né? A terra, ela exige muito de nós. Não exige muito no cacete, né? Em todos os lugares que, tipo, poxa, é o básico, né? A gente perdeu o senso do básico. Hoje a gente está tão preguiçoso. Eu fiquei lembrando meu filho, o Mikael falou, vou levar os meninos para dirigir. Ninguém queria dirigir carro de marcha, não. Não, eu quero ir no automático. Eu falei, mas peraí, o carro do Mikael é de marcha, né? E o meu é o automático. Eu falei, filho, você vai tirar a carta no carro de. Eu falei, lembra quando a gente dirigia, a direção não era nem hidráulica? Vocês lembram disso, gente? Alguém já dirigiu um carro que a direção não era hidráulica? Aqueles fusquinhos. Aquilo lá era uma máquina de emagrecer, era uma academia, gente. Estacionar aquele carro era uma academia. Nós estamos ficando muito preguiçosos, a gente para poder fechar o vidro do carro. Gente, lembra fechar o vidro do carro? Olha, aquilo ali era uma aula de braço ali, ó, pá, 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 pá. Levantar o controle para mudar o controle da televisão, né, gente? Percebe como Ter a que gente está pegar os ficando boi, infantil? ter que pegar os boi ou o cavalo para poder pôr na charrete ou na carroça para poder sair. Cara, eu sou desse tempo, assim, também. Eu morei muito tempo na roça, né? A minha primeira infância foi na roça, roça mesmo, né? E eu lembro, às vezes a gente ia buscar o leite, fazer alguma coisa, era na charrete, no cavalo, e tipo assim, não tinha, né, esse conforto, esse luxo, essas coisas que a gente vê hoje. Eu falo para os meus meninos, eu falo, gente, que loucura, essas crianças hoje nunca viram, né, uma pamonha, fazer pamonha, né? Matar uma galinha, matar um, correr. Então, eu sinto que talvez esse caos todo é para trazer a gente para o nosso natural. Então, assim, por isso que eu não estou preocupada com essa guerra, porque eu sinto que interessante ponto de vista, na medida do possível, eu já estou desperta, né? Assim, na medida do possível, né? A gente dá aquelas piscadas ainda, a gente está se despertando, mas a consciência que eu tenho no meu coração
que é a volta para a nossa essência, para o nosso natural. Se não for aqui, eu tenho certeza que numa outra dimensão vai ser legal. E se for aqui, eu não tenho problema nenhum em abrir mão de um monte de coisa. Se precisar ir para o meio do mato, nós vamos. Se precisar voltar, entende? Assim, não tenho preguiça. Então, talvez realmente eu sinto que tudo isso é para a gente poder sair do nosso ego, a gente deu poder demais para o dinheiro, né? No sentido assim de depender dele. Ah, se eu não tiver um carro 4x4, um carro automático, eu não vou dirigir. Tá desse jeito. Tá desse jeito. A pessoa que não sabe ouvir o não quer matar os pais, né? Hoje o Michael falou, eu vou tirar o celular da Cleo. E eu falei, pode tirar. E eu fiquei lembrando do meu pai, o quanto meu pai era bravo, né? E ele falava assim para mim: você não vai virar arroz de festa. Você não vai virar vassourinha de festa. E eu falo, gente, meu pai, ele sabia mais do que eu, ele me protegeu. Ele cuidou de mim e foi extremamente necessário. Porque dessa maneira eu me tornei uma mulher de valor, entende? Porque talvez se eu não tivesse tido essa direção, esse norte, tinha dado aí que nem chuchu na cerca também, tinha perdido a minha essência, tinha perdido o meu lugar no mundo, porque o que que acontece? O que que Bert fala sobre relacionamentos que eu acho importante a gente olhar para isso, né? Os 3 primeiros relacionamentos que a gente tem é onde a gente cria vínculo e comunhão. Depois disso, vira, vira aquele trem assim descartável, entende? A gente separa por qualquer coisa, a gente briga, perde, não tem, não cria vínculo. Depois do terceiro relacionamento, é muito difícil a gente criar vínculo de novo. Qualquer casa, qualquer. Entende? A gente vai perdendo. Por isso que eu quis parar de mudar. Eu falei, eu preciso parar de mudar, porque assim, vai ficando tão descartável as coisas. Eu quero construir agora a minha identidade. Eu quero permitir que as minhas raízes também. Mas demorou para eu achar o meu lugar, né? Então é sobre essas coisas que a gente também tem que pensar. Meu pai me ensinou a dar porrada nos moleques. Pois é, eu vou falar com a Cleo agora. Tô esperando ela acordar, vou pegar ela pelo cu da calça aqui, ela vai ver. Ela tem que ensinar também a dar limite. Eu vou responder a mensagem no celular, né? Que putaria é essa? Tipo assim, que falta de respeito é esse? Não é coisa de uma que tem que sair da boca de uma criança. Tá demais. E ela também tem que botar o limite dela, tá bom? Gente, gratidão. Espero que essa aula tenha contribuído com vocês. Muito obrigado. Espero vocês no clube. Ó, quem entrar no grupo hoje vai ganhar o Conexão Pai, tá bom? Como pode melhorar. Então, Conexão Pai é um grupo que a gente também criou, porque eu fiquei assim muito abismada o quanto a gente exclui ainda o pai e o masculino. E tá excluindo o quê? A força de ir para a vida. Foi um grupo que eu achei que ia vender super e não vendeu. E eu fiquei pensando nisso assim, falei, por que que as pessoas têm tanta dificuldade de olhar para o pai? Mas é a dificuldade que a gente tem de crescer e de ir para o mundo. Entende isso? A gente está escolhendo ficar infantil. Ó, só alguns slides aqui para mostrar para vocês rapidinho. Eu gosto de compartilhar, porque isso aqui já é de marketing. Só conectando isso aqui com a aula de negócios, olha aqui para vocês verem uma coisa importante. Kidult. Quem são os adultos que fazem compras como crianças? Olha a tendência do mercado, Kidult. Então, essa terminologia vocês vão ouvir falar muito daqui para frente. Mais uma aqui, peraí. Peraí, cadê, gente? Tendências de mercado: turismo do sono, experiências luxuosas desenhadas para o descanso, day questing, um bate e volta em spas e hotéis, reinvenção psicodélica, né? Tá na moda rapel, ayahuasca, as vivências espirituais e o Kidult. Presta atenção nisso, cosplay, colecionável, produtos nostálgicos, né? É, Então, isso mostra realmente, assim, a gente querendo se esconder, a gente está se infantilizando, né? Por que que isso está acontecendo? Necessidade de vínculos genuínos em meio à polarização, orientação em cenários. Não, na verdade, isso aqui tá falando. E nisso vem de contrapartida aos quidultes, vem a espiritualidade também, tá? Enquanto adulto
ser adulto começa a virar sinônimo de estresse, burnout e incertezas, a saída deste público é resgatar o valor e a alegria de brincar. Só que o que está acontecendo? Que é o que a gente falou aqui hoje, ó. A hipernormalização, um termo cunhado na Guerra Fria, quando todo mundo sabia que o sistema estava quebrado, mas fingia que não, tá? Então, assim, a gente está vendo o que está acontecendo, um novo tempo de transição planetária, e a gente está cruzando os braços. E a gente está fingindo que não é com a gente. A gente vai deixar para os nossos filhos reinventar a Terra, gente? Para o filósofo John Searle, nossa realidade social se mantém não por ser uma verdade objetiva, mas porque todos decidimos atuar como se fosse verdade. Performar normalidade é mais confortável que enfrentar a disfunção. Então, o que a gente está vendo hoje, esse bando de adulto infantilizado, a gente, na verdade, é uma fuga da crise, é uma fuga do problema. E é uma fuga, às vezes, de dar limite para o pai e para a mãe, interno. Entende? Então, assim, nós como adulto e nós olhando para o nosso próprio sistema, o que que a gente tem que falar? Basta. A partir de agora, eu assumo a responsabilidade, pago a conta para poder viver os meus sonhos, a minha vida, a vida que eu escolho ter. Então, essa guerra também é um reflexo. A gente está brigando ali, sabe aquela briga de irmão? Papai é meu, mamãe é minha, papai é meu, mamãe é minha. Isso é a Terceira Guerra Mundial. Então, a gente não quer crescer e quando a gente cresce, a gente não consegue também dar o limite. Aí é aquela mãe que fica ali. Tem que almoçar aqui todo domingo. Aí o filho não consegue falar não. Como pode melhorar? Nossa, Beth, o Bernardo, que fez constelação com a gente esses dias, é terapeuta. Ele está nos grupos, ele está no Passe Livre. Está nos grupos de constelação. Chama ele lá, tá bom? Ele é constelador, terapeuta. Não posso ser do meu marido. Não, não pode. Seria legal realmente ele ter um terapeuta masculino, né? Os homens estão chegando aí. Tem aquela página daquele cara também que fala do masculino saudável, masculinidade saudável. Eu acho bem legal. Ele faz bastante live, ele tem uns encontros. Tem também, tem uns caras da constelação bem bacana também. Tem um cara, ele é até um gato, gente, esqueci o nome dele. Mas tem um outro cara da constelação, é o Pedro? Não, Pedro? Depois vou lembrar. Não é É, Paulo? Paulo, não, Paulo o quê? Paulo, Eu não lembro sobre o nome dele, mas eu sei de quem tu tá falando. ele faz Ele é bastante maravilhoso. curso também, e os cursos dele são super acessíveis também, ele entrega bastante, então ele é bem legal. Gente, precisa encerrar, um beijo, quero ver vocês no Passe Livre ou na nossa grupo novo de constelação. Então, ó, vocês ganham agosto e vocês ganham Conexão Pai, o valor de troca R$ 49,90, tá? Ou se quiser tudo, R$ 111, e aí tem mais um monte de coisa. A gente vai reviver, a gente não terminou Conexão Afro, vai ter Conexão Afro agora para terminar. Vai ter. Ai, gente, vai ter uma mesa. Eu estou criando um material também para trabalhar com a nossa zona. Eu tenho sentido assim criar uma estrutura para a gente poder deixar a nossa zona alinhada todos os dias, porque dá muito trabalho ficar ali sustentando a energia da zona. Então, estou criando uns protocolos, um material bem legal para a gente ativar essa mesa e deixar a zona limpinha, energeticamente falando, tá bom? Aí tem mais coisas no Passe Livre que eu não lembro. Beijos, gratidão, vejo vocês daqui a pouco. Tchau, 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 beijo, beijo, beijo.